Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Marcele Lopes, psicóloga, e o tema de hoje é: por que é tão difícil mudar? Você já parou para pensar nisso? Então vamos refletir um pouquinho. Toda mudança, ela é complicada, ela é difícil, sim. Por quê? O ser humano, ele é muito acostumado com hábitos, né? Quando a gente cria um hábito, é muito difícil a gente se desvencilhar deles, né? Então, por exemplo, a gente sempre tem um lado certo da cama, certo? Ou você dorme do lado direito ou do lado esquerdo. Geralmente é assim, tá? Quando você é um casal, por exemplo, geralmente um tem um lado para dormir e o outro dorme do outro lado. E quando tem que trocar por algum motivo, cria um certo desconforto, né? Então, por exemplo, na sua cozinha, geralmente tem aquela xícara, que é aquela xícara que você toma o seu café, aquela xícara ela fica naquele lado lá do armário, aí vem uma outra pessoa na sua casa, vamos supor que ela lave a louça e ela mudou essa xícara de lugar. Você fica lá procurando horas e horas, começa a se irritar, cadê minha xícara, sumiu minha xícara, enfim. Uma simples mudança de lugar, ela pode bagunçar um pouquinho nossa vida, não é verdade? Não é assim que acontece? E por aí vai, tá? Então você tem o seu lugar certinho lá para você guardar suas coisas, a sua forma de organizar lá a sua gaveta, que só você sabe. E quando alguém vem e bagunça isso, por algum motivo, isso gera um desconforto, né? E assim é com tudo na nossa vida, tá? Então, por exemplo, se você tá lá no emprego, ele tem lá as suas dificuldades, você tem problema de relacionamento de repente com alguém lá no seu trabalho, mas aí por um lado você pensa, é um emprego que eu já estou há bastante tempo, eu já conheço as pessoas, por mais que seja difícil lidar com as pessoas, né? É um lugar que eu já estou habituada, eu sei como é que funciona, eu já sei fazer minha função perfeitamente, de olhos fechados, e aí você se acomoda àquela situação. Então, de repente, você tem a chance de mudar, você tem a chance de ir para um outro trabalho, só que você não sabe como é que funciona. Enfim, você se sente ali meio que aprisionado, você acaba se acomodando àquilo que você tem. Então, se a gente parar para pensar, é assim também, por exemplo, num relacionamento. Sabe aquela famosa frase? Ruim com ele, pior sem ele. A gente se questiona muito sobre isso. Ah, mas eu já conheço todos os defeitos, eu já sei como é que funciona, eu já sei lidar, vou ficar aqui mesmo, é melhor do que ficar sozinha. Ai, tem que conhecer, sair para conhecer gente, passar por tudo de novo. Ai, não quero. E aí a gente vai se acomodando, né? Então, se a gente parar para refletir, é assim em diversas esferas da nossa vida. A gente se acomoda. Por quê? A gente se mantém ali naquela zona de conforto. E como o nome já diz, por mais que tenham empecilhos, tenham dificuldades, a gente se sente confortável, porque a gente já conhece. E eu já falei aqui em outros vídeos, tudo que a gente não conhece, ou seja, tudo que a gente desconhece, gera uma ansiedade, gera um friozinho na barriga, gera um desconforto pra gente, tá? E a mudança é a mesma coisa. Então a gente pode falar sobre mudança em diversos sentidos. Você vai mudar de estado, você vai mudar, enfim, de bairro às vezes, vai mudar de casa, você estranha, tudo diferente, isso gera um desconforto na gente. Você vai mudar de escola, novas amizades, então tudo isso ele gera, é natural que gere um desconforto, tá? Só que a gente tem que parar para pensar que algumas mudanças a gente precisa dar a cara a tapa, a gente precisa arriscar, né? A gente não tem a certeza absoluta de tudo o tempo todo. É isso que eu quero trazer para vocês, né? Então, tem alguns momentos na nossa vida que a gente precisa arriscar. Por quê? Se a gente não arrisca, a gente fica lá no exemplo do emprego que eu falei para vocês. A gente vai acabar sendo perturbado de repente por alguns pensamentos do tipo: e se eu tivesse aceitado aquele outro emprego? E se eu tivesse tido coragem suficiente para terminar aquele relacionamento e ficar sozinha, né? Em ter o tempo para mim, que medo é esse que eu tenho de ficar sozinha, né? Então, são várias reflexões aí que a gente pode fazer em relação à mudança. A gente sempre tem que se questionar, tá? Porque sempre vai vir esse pensamento do e se eu tivesse feito? Então, se você por acaso arriscou, foi lá, trocou de emprego, ou ficou sozinha, enfim,
promover uma mudança na sua vida e ela deu errado, não é para você ficar se culpando também. Ai, poxa vida, eu deveria ter ficado lá naquele emprego, eu deveria ter feito daquela forma, porque já passou. Então a gente tem que trabalhar com aqui e agora, tá? Isso é o mais importante. Então a gente tem que se arriscar sim, a gente tem que promover essa mudança, a gente tem que ir sempre para frente. Deu errado? A gente tem que pensar, por que deu errado? Foi alguma coisa que eu fiz? O que aconteceu para que tenha dado errado isso? Então eu vou tentar de uma forma diferente, né? Até postei sobre isso também essa semana. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que olhar para trás e saber o que eu fiz de errado, né? Será que se eu fizer desse jeito aqui, eu vou ter um resultado diferente? E é tentativa e erro. Então, assim, toda a nossa vida ela é resumida na tentativa e erro. É a gente se arriscar, a gente agir, tá? A gente impulsionar essa mudança. Então, toda mudança ela vai gerar um desconforto e aos poucos, gradativamente, eu vou me reabituando com aquela mudança, tá? Então, é normal. A gente pode ver em exemplos simples da nossa vida, como eu citei da xícara, como o lado que você dorme na cama, tá? O lado que fica lá o seu espelho no banheiro. Então, toda mudança ela vai gerar esse desconforto, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Me conta aí você. Qual foi a maior mudança aí que você passou? Você se arrependeu ou não? Que sentimentos que você teve? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Me conta aí um pouquinho, então, o que aconteceu com você ou alguma coisa que você gostaria de mudar e você não consegue ter esse ímpeto aí, ter esse primeiro passo. Qual que é a tua dificuldade aí nesse sentido? Fala um pouquinho pra mim, tá? Bom, se você estiver me assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para você receber as notificações, você saber quando eu tô postando um vídeo novo. Não fique com vergonha, participe, faça seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria que eu falasse aqui, algum tema, tá? Eu tô aberta aí a sugestões. Se você estiver me vendo pelo Facebook ou pelo Instagram, curta esse vídeo, comente, marque alguém, tá? Que precisa assistir esse vídeo, que tá nesse processo aí, tá nessa zona de conforto, precisa às vezes de uma palavra, de um incentivo para promover essa mudança. Então marque alguém e compartilhe. Se tiver alguma dúvida também, é só me mandar por direct ou sempre pode fazer o contato aí pelo WhatsApp. Então me diz aí, qual foi a maior mudança que você promoveu na sua vida ou o que você gostaria de mudar e não tá conseguindo. Tchau, tchau, gente!